Espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. Nós temos uma boa relação com o governo do estado do Rio Grande do Sul, naquilo que precisar. Temos agora eleição, teremos um novo governo, não importa. As nossas relações, felizmente, né, são muito civilizadas, eu chamaria assim, e assim tem que ser. Com o governo federal também, né? Aqui, como não tem problema, porque acho que poucos aqui votam, né? Posso dizer que eu estou esperando que o Lula ganhe a eleição, porque daí a facilidade para nós, enquanto governo municipal, é maior, né? Pelo apreço à cultura, pelo apreço, pela afinidade mesmo que temos programática. E aqui eu sei que a relação da intendência do senhor também com o governo central, aqui, felizmente, no Uruguai, a gente vive um clima muito respeitoso. Eu conheci o presidente anterior, não conheço o atual, mas conheci, né, o Lacalle Pou, conheci lá atrás também o Mujica, e essa cooperação, porque acima de tudo a gente tem que olhar as pessoas, o desenvolvimento das nossas comunidades, que tem que ser superadas pelas divergências que são naturais da democracia, são inerentes ao processo democrático, com o direito da gente fazer as nossas escolhas, né? Mas na hora da gente construir as coisas, fazer para a nossa comunidade, buscar, entregar para a população ações, programas, projetos, obras, isso não pode ser um muro, né? Nós temos que construir juntos. E naquilo que for possível, a gente vai trabalhar. Fizemos coisas, por isso que eu disse assim, nós estamos aqui longe da fronteira física, mas irmanados pela fronteira do pensamento, das vontades que temos coletivas de fazer as coisas. Mas hoje tinha um evento em Rivera, né, com a presença da ministra da Saúde do Uruguai, e inaugurar uma CTI neonatal, né? Eu estava convidado, era para ser terça, transferiram para hoje, e hoje eu teria que vir para cá. Mas nós conseguimos lá na fronteira, fazer um acordo lá na fronteira, 60 e poucos quilômetros e 90 e tantos, 100 quilômetros de... 100 quilômetros, né? De Rivera, numa localidade chamada Serrilhada para nós e Serrijada para o Uruguai, um acordo em que os alunos do município de Bagé, brasileiros, estão na escola do Uruguai, né? Em que o posto de saúde do Uruguai atende os brasileiros, em que nós levamos uma unidade móvel de saúde bucal para atender os brasileiros e uruguaios, onde, por exemplo, essa questão da saúde foi integrada, fizemos uma integração com todas as dificuldades e por cima de qualquer burocracia nacional, né? Parece que alguns não gostaram muito, Brasília e Montevidéu, que nós estamos fazendo as coisas sem passar pela cancegeria. Tem uma ponte lá que divide os dois países, caiu a ponte. E os produtores que tinham que, né, sobre o arroio São Luís. Aí o departamento de Rivera nos deu um material, os produtores deram umas tábuas e nós fomos lá com a nossa equipe e construímos. E aí o embaixador Ninovoa, visitei ele em Brasília, ele me contou e disse que recebeu uma reclamação formal. E aí ele riu, e eu também, porque aqui ele de Cerro Largo sabe a vida da fronteira. Nós não podemos esperar Brasília para fazer as coisas. Nós moramos aqui. A senhora, se esperar Brasília para acertar a vida aqui do Chuí, do Chuí, não, essa integração, ou nós fizemos ela na fronteira, ou ela não vai acontecer. Porque a integração pelo alto é a integração dos negócios, dos que querem ganhar dinheiro. E que é legítimo que façam isso, mas nós precisamos, além disso, nós precisamos fazer a real integração
que já existe entre os povos, é facilitar as coisas para que, não importa se o cidadão é do Brasil ou é do Uruguai, ele vive aqui, ele é um irmão da gente, ele é um... Então, lá foi possível a gente avançar, a gente evoluir nesta relação de um município que a sede fica longe de Bagé, 150 quilômetros, faz divisa com a sede do departamento, que é a Rivera, com Santana do Livramento. A nossa aproximação maior é com Melo, mas mesmo assim agora tem a Ceguá no meio, então nos resta só a divisa entre os campos, né? E portanto, estamos construindo uma política de recuperação histórica com um forte viés para a questão do turismo. E quando eu conversei, né, com o prefeito Marrone de Pelotas, com o Gustavo, quando ele foi para Bagé trabalhar conosco, nós começamos a ver que trabalhar o tema das revoluções não, até pode ser do século XIX para frente. 19, né? Mas antes disso, muitas outras coisas aconteceram. Aconteceu em Bagé, e nós temos lá o forte de Santa Terezinha, né? Então, as marcas. E aqui no Uruguai. Portanto, eu penso que, dentre tantas questões colocadas nesse protocolo, né, nesse documento de acordo entre nós, essa ideia de recuperação da nossa história, né, ela é importante. E tem uma distância, como eu falei, mas a gente faz irmanamento, né, a gente estabelece esse tipo de acordo com países tão longe, né, com municípios de países tão longínquos dos nossos, que não, esse não é o problema, né, desde que se saia na hora, não tem imprevisto no caminho, e se chegue, portanto, na hora acordada. Mas, brincadeira à parte, eu sinto muito honrado de saber que ao longo desse tempo, né, algumas figuras aí, e eu destaco entre os que estiveram à frente desse trabalho, né, o Glécio, o Álvaro, para que a gente pudesse chegar nesse dia e construindo esse documento, que não pode ser apenas uma intenção, né? Muitas vezes a gente assina, eu sei que Bagé, ao longo do tempo, assinou várias jumelagens com municípios, sei lá, da França, da Itália, e que resultou na assinatura de um documento, um certo dia, um encontro, né, com um jantar, com um bom vinho, e depois ficou nisso mesmo. Eu espero que a gente consiga, e tem muitas coisas possíveis de se fazer. Se do ponto de vista econômico é mais difícil, né, porque existe um conjunto de barreiras que muitas vezes nos impedem, né, porque não depende muito da gente aqui, depende de Montevidéu ou de Brasília. Mas quando a gente pensa do ponto de vista cultural, por exemplo, é possível a gente fazer muita coisa.